Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, gente, finalmente estamos aqui pra gente conversar então sobre um livro que eu comecei a ler no Jane Austen em julho desse ano, de 2025. Demorei um pouquinho, mas finalmente terminei e vamos conversar sobre o The Genius of Jane Austen, Her Love of Theatre and Why She Works in Hollywood, da Paula Byrne. A Paula Byrne, pra quem não tá lembrando, gente, vocês aí fãs da Jane Austen, a Paula Byrne é a mesma autora dessa biografia maravilhosa, minha favorita da Jane, chamada Jane Austen, uma biografia íntima. A gente não tem vídeo aqui no canal ainda sobre esse livro, mas quem sabe aí futuramente, aí eu faço uma releitura pra gente conversar sobre essa obra, que pra mim é a mais acessível da autora, tá? Então, é uma obra realmente voltada para fãs. Não é um livro voltado para quem é um fã muito casual, que conhece muito pouco da Jane. Não recomendo você ler essa biografia se você é um fã casual, tá? Ou seja, aquele fã que só gosta da Jane, não é fã da Jane, né? Esse aqui não é um livro para quem é leitor casual da Jane, assim, só gosta dela, né? É um livro para fãs, mas é um livro mais acessível em comparação com esse daqui, o Genius of Jane Austen. Porque esse livro aqui, gente, a gente não tem ainda em português. Eu acho difícil chegar essa obra em português pra nós. Mas assim, é uma obra muito mais acadêmica do que essa, tá? Então ela é bem mais acadêmica, ela é realmente aqui uma tese, se não me estou enganada, esse livro aqui foi a tese de doutorado da autora, se não me engano, em literatura. E é um livro que tem uma linguagem mais acadêmica, tem um ritmo mais acadêmico, e mesmo sendo um texto mais acadêmico, um pouquinho mais difícil, né? Até pra mim, assim, que sou professora de inglês, eu achei alguns momentos aqui desafiadores, né, para ler um texto acadêmico inteiro no inglês, né, coisa que eu não estou muito acostumada a fazer, apesar de eu gostar de ler artigos em inglês sobre educação, aprendizado, a literatura, né, enfim, mas uma tese inteira eu nunca tinha lido, então essa foi a minha primeira experiência, eu gostei muito. Eu gostei muito porque é um assunto que me interessa, né, é um assunto que eu gosto e que eu tenho muito prazer. Vocês viram que eu anotei que eu marquei aqui bastante coisa interessante, é mais para comentar com vocês o que eu achei dessa leitura e algumas coisas interessantes que a Paula Byrne comenta aqui sobre a questão do teatro e Jane Austen. Então, gente, só para vocês entenderem um pouco do que realmente se trata esse livro aqui, o principal argumento dela aqui, que vai aparecer praticamente em todos os capítulos, né? Eu acho legal que no final de cada capítulo ela meio que faz um resumo do que foi falado, discutido em cada um, o que é bem interessante e bem bacana para quem tá estudando, né? Fazendo aí algum mestrado, doutorado em Jane Austen, em literatura no caso. É que o principal argumento é que ela acredita, e eu também acredito nisso, que o que mais influenciou a Jane Austen nos seus romances foi o teatro do século XVIII, muito mais do que os romances, né? E que o teatro, ele teve um papel fundamental na formação da Jane Austen como leitora e posteriormente também como escritora. Então, a primeira parte aqui do livro, na parte 1, esse livro é dividido em duas partes, né? Na primeira parte, ela só vai falar, então, da relação da Jane com o teatro. Da ideia da Jane, das várias vezes que ela foi ver peças de teatro, seja em Londres, seja também em Bath, às vezes também que ela também fazia teatros privados na família. Então ela e os irmãos, principalmente aí durante a adolescência deles, eles fizeram muitas peças de teatro em casa, assim como a Fanny e os primos em Maceo Park também fazem. Então a Jane, toda aquela cena ali de Maceo Park é vinda de uma experiência pessoal da própria autora, né? Porque ela também fazia esse tipo de apresentação envolvendo as famílias, envolvendo os amigos, os vizinhos próximos. E os teatros privados, essa coisa de teatro privado era muito comum na época, tá, gente? Era uma prática mais comum do que a gente imagina. Então, o fato dos primos Buttery, né, e a Fanny Price ali em Maceo Park fazerem, não seria um escândalo, assim, não seria tão escandaloso, porque era uma prática bastante usual dos jovens, né, mas o que era realmente escandaloso, na verdade, era a peça, que eu vou comentar com vocês também um pouquinho sobre o Lover's Vows, que é uma peça um tanto assim, too much spicy, né, uma peça muito, muito sensuelen pra se fazer em um teatro privado de família ali, de uma família respeitável, vamos dizer assim, né? É tanto que nas próprias cartas dela, ela comentava muito com a Cassandra e também com o Henry, né? O Henry que ela levava pra ver as peças, né? Que ela tinha alguns atores de teatro favorito, ela fazia meio que uma review, uma resenha das peças que ela assistia, então ela comentava, eu gostei de fulana em tal papel, mas eu fiquei um pouquinho decepcionada com outra atriz, achei que ela seria melhor, não sei o quê. Então toda essa parte aqui da paixão da Jane pelo
pelo teatro. Eu me identifiquei bastante, assim, pessoalmente falando, porque eu também adoro teatro, principalmente teatro musical, gente. Eu sou apaixonada, tanto que a Paula Byrne também comenta um pouco sobre a Jane ter visto ali algumas peças de teatro que eram basicamente ali os primórdios, o início do que hoje a gente conhece como teatro musical, né? E aí eu até fiquei refletindo assim, falei, nossa, o que ela ia achar dos musicais que a gente tem hoje, assim, o que ela, qual seria a opinião dela dos grandes musicais que a gente tem, né? Por exemplo, Os Miseráveis, Fantasma da Ópera, Hamilton e etc. Se ele ia gostar, se não, né? Mas pelo que dá a entender aqui, quando ela havia alguma peça que tinha ali bastante música, tinha bastante cantoria, né? Ela aparentemente gostava também, né? Ela não tinha assim nada contra, né? Como algumas pessoas têm. Então eu fico imaginando, né, o quanto que ela ia gostar, talvez, de teatro, de ir na Broadway, quem sabe, né? Coisas assim que a gente só imagina, mas que a gente nunca vai saber realmente a opinião dela, né? Outras coisas interessantes também, ela atuava bastante, aqui eu notei bastante coisa, tá, gente? Ela atuava bastante, principalmente, mesmo adulta, mesmo quando ela cresceu, ela continuou atuando. A Jane, aparentemente, era uma boa atriz também, tá, gente? Tanto que ela fazia leituras em voz alta, tanto dos livros dela como outras obras, e ela tinha, assim, uma forma de dar vida aos personagens que era uma coisa impressionante. E ela também participava muito dos teatros privados da casa do seu irmão, Edward Knight, que era o seu irmão ali mais rico, né? Junto com as outras mulheres da família Austen também. Havia os High Theatres e os Low Theatres, né? A Paula Byrne vai dizer aqui. Os High Theatre, pelo nome aqui, são aqueles teatros ali respeitados, autorizados pela coroa, enfim, todos aqueles grupos de teatro famosos, chiques e importantes, né? E foi interessante porque eu comecei esse livro aqui, gente, logo depois que eu terminei de ler a biografia do Shakespeare. O autor também fala dessa questão aí da permissão que vários grupos de teatro precisavam na época do Shakespeare para eles poderem atuar, né? Só que aqui na época da Jane haviam também os Low Theatres, né? Aqueles teatros, entre aspas, mais clandestinos, que não necessariamente tinham autorização da coroa, mas mesmo assim eles faziam ali, vendiam ingresso, enfim, faziam peças e muitas vezes apresentavam peças sem terem comprado a licença da peça, né? Porque tem isso também, né? Quando um dramaturgo escreve uma peça, publica essa peça, né? Para você apresentá-la, você precisa comprar a licença, os direitos de usar aquela peça. Isso até hoje, tá? Tanto uma peça musical, enfim, qualquer coisa. Só que esses low theaters, eles meio que pirateavam as peças e apresentavam, assim. E assim, todo mundo sabia, mas as pessoas meio que faziam uma vista grossa, né? E a Jane também chegou a frequentar esses teatros também mais ali suburbanos, clandestinos que haviam na época. E esses teatros também, eles tinham uma característica que a gente vai ver muito nas obras da Jane, de satirizar as classes sociais, principalmente a aristocracia. E é uma coisa que ela vai herdar, que ela vai aprender com os dramaturgos, com o teatro, que ela vai... E é uma herança que a gente vai ver muito nos próprios romances da Jane, né? Praticamente todos eles. Existe ali uma certa sátira das classes sociais, principalmente as classes mais altas. E as peças de teatro em que a Jane mais assistiu, assim, que estavam mais em alta na época, eram justamente essas peças em que haviam muito essa questão da flutuação social. Então, assim, um personagem às vezes começava numa classe baixa e de repente terminava sendo um aristocrata, ganhava uma herança, subia de classe. Então havia muito essa questão da flutuação nessas peças, muita dessa representação de personagens subindo na vida, sabe? E é uma coisa também que ela vai usar, vai também aproveitar nos seus próprios romances aqui. Sem dar spoiler de nenhum livro específico, mas a gente sabe que há personagens que terminam um romance, né, subindo de classe social ali, nos livros mais famosos da Jane, o que era uma prática extremamente comum também nesse período, nas peças no teatro da regência. E é interessante também, durante esse período do teatro regencial, vamos chamar assim, o teatro do século XVIII na Inglaterra, os personagens de classe baixa, principalmente ali no Low Theatre, né, normalmente eram personagens em que eles moralmente eram melhores do que os personagens das classes altas, né? Não que todos os personagens das classes altas fossem os vilões e os das classes baixas fossem os mocinhos, né? Mas a Paula Byrne vai comentar que era uma coisa muito comum também de se ver, que muitos personagens das classes mais baixas, eles eram mais, digamos assim, eram moralmente melhores, vamos dizer assim,
Normalmente eram os heróis da história, o que faz muito lembrar os irmãos Price em Mansfield Park. Aqui, um pequeno spoiler de Mansfield Park, né? A gente já percebe depois, no final do romance, que os Price, né, o William e a Fanny Price, são pessoas muito melhores, muito mais caridosas, muito mais justas, amorosos uns com os outros, assim, com uma moral muito bem ali definida do que os irmãos Butcher, tirando ali o Edmund, né? Só o Edmund ali que se salva, porque a Mariah, preciso nem falar o que aconteceu com a Mariah, né? A Julia, pior ainda. O Tom, meu Deus do céu, só socorro. Então, assim, todos eles, de certa forma, e eles são os irmãos que têm dinheiro, são os irmãos ricos, né? Só que o que a gente vê nas peças desse período que a Paula Byrne vai comentar, ela fala de várias peças aqui, que muitas vezes a gente vê nas obras da Era da Regência, na Era Vitoriana também, que eu tô lendo Jane Eyre, então isso é muito bem comentado em alguns momentos, né? Se a pessoa tem dinheiro, ela é uma pessoa maravilhosa, importante, de bom coração, né? Isso era uma crença da época, tá, gente? E a gente vê que não, o teatro vai mostrar que não, e a Jane também vai mostrar que não, que você ter dinheiro não quer dizer que você é necessariamente uma pessoa maravilhosa, boa, com uma excelente moral, como muitos acreditavam nesse período aí do século XVIII e começo ali do século XIX também. Uma coisa interessante que ela comenta sobre Mansfield Park, gente. Deixa eu organizar aqui a minha cola. Gente, uma coisa que ela comenta sobre Mansfield Park aqui, que eu achei muito legal, e eu quero até comentar com vocês também, é sobre a questão da troupe. Troupe, acho que a palavra é essa. Que é essa questão do Cafajeste se tornar ali um heróizinho, né? Ser o Cafajeste reformado, né? Essa troupe que a gente tem hoje na literatura, principalmente na literatura mais romântica, e que muita gente lê, que gosta, gente, isso aqui é mais velho do que qualquer outra coisa, tá? Isso já existia no teatro e eram enredos muito, assim, populares, tá, na época. Então, haviam muitas peças de teatro em que trabalhava essa questão do Cafajeste, que depois se reformava, né? Se tornava ali um herói, um mocinho, se apaixonava e virava gente. E a gente vê principalmente esse tipo de enredo no livro Pamela, do Samuel Richardson. Eu tenho esse livro, nunca li, mas eu sei que o Samuel Richardson foi um autor que a Jane leu e conheceu, e isso era muito trabalhado no teatro. Porém, a Jane, ela subverte esse enredo, essa troupe do Cafajeste reformado em Mansfield Park, ou seja, mais um spoiler aqui de Mansfield Park. O Henry, ele não se reforma. O Henry, apesar dele se apaixonar pela Fanny, apesar dele pedir a mão dela em casamento, a gente sabe que no final do livro ele não vai mudar, ele vai continuar sendo o Henry de sempre, porque ele vai fugir com a prima da Fanny, né, que era casada, e enfim, dá todo um escândalo ali na família, e ele continua sendo ele mesmo. Então é uma coisa que talvez frustre alguns fãs da Jane Austen aí. Eu entendo a frustração de alguns sobre isso, porque a Jane não dá esse final feliz para o Cafajeste da história, como normalmente outros autores e o teatro também daria. Assim, nada contra esses enredos, tá, gente? Não tenho nada contra. Muito pelo contrário, eu acho até engraçado e divertido. Mas, de certa forma, eu gosto do final de Mansfield Park porque ele é realista. Né? Não quer dizer, não é porque o cara se apaixonou pela mocinha bondosa, amorosa, e ele foi um libertino a vida inteira, né? Quer dizer que ele vai mudar, né? E claro, a gente tem toda a cena de Lovers Vows, né, Juras de Amor em Mansfield Park, que é uma peça dentro da peça, e a Paula Byrne aqui faz uma análise muito bacana sobre essa cena, né, o curioso da Jane ter escolhido justamente essa peça, que, como eu falei pra vocês, é uma peça escandalosa de certa forma pra época, né, hoje em dia não, mas pra época a linguagem era muito, né, sensual, né, pra muitas insinuações sexuais aqui, personagens de moral duvidosa. Então é por isso que uma das razões que faz ali o próprio Sir Thomas ficar um pouco escandalizado. Não acho que foi por conta da peça em si, deles estarem ali apresentando uma peça, algo que não se era comum em Mansfield Park, né? Apesar de serem comum em outras famílias e em outras casas, né? E é interessante que ela faz até um comentário, tanto que a Jane é engraçada, né? E é uma coisa que eu acho que eu até comentei isso com vocês já em outros vídeos aqui, enfim, outros momentos, que a gente não percebe, a gente tem dificuldade, nós leitores brasileiros talvez, por conta de traduções, etc, de perceber o quanto a Jane é engraçada, o quanto que tem cenas, assim, que é
pura comédia de teatro, gente. Então, assim, se você é uma pessoa que tem costume de ver uma peça, ou já assistiu alguma peça de teatro na vida, a gente percebe que, ou até mesmo musical, tá? Musical também é teatro, tá, gente? É peça de teatro também. A gente percebe que existe muita questão do time, das falas, personagem entrando e saindo, cenários mudando na nossa frente, muitos diálogos. Então é uma coisa que a gente percebe em praticamente todas as obras da Jane, mas principalmente a gente vê em Orgulho e Preconceito. Orgulho e Preconceito, a peça é o livro mais teatral da Jane, na minha opinião, até mais que Maceo Park, apesar de Maceo Park falar mais de teatro, justamente porque o livro é dividido em três volumes, que a gente poderia chamar de 3 atos. E no teatro também a gente tem essa questão de ato 1 e ato 2, né? Quem já foi sabe, né? A gente tem a primeira parte da peça, depois a gente tem o intervalo, depois a gente tem a segunda parte da peça, e que encerra a história. Orgulho e Preconceito também tem essa mesma estrutura. Muitos diálogos. Então é um livro muito alternado de diálogos, assim, páginas e páginas de diálogos, a história acontecendo, a gente conhece os personagens, a gente conhece o que eles estão pensando, o que eles vão fazer ou fizeram através de diálogos, o que é muito comum no teatro. No teatro, assim, uma peça, normalmente a gente não tem um narrador, né? Claro, tem peças que tem, talvez um personagem que faz às vezes de narrador, que tá contando a história para o público ali que tá assistindo, mas o teatro não tem, o que torna, assim, a Jane tão especial. Então ela usa o recurso do narrador onisciente em terceira pessoa, que esse tipo de narrador é aquele narrador que muitas vezes a voz dele se mistura com a voz do personagem, né? O que torna, assim, a narração da Jane muito mais engraçada do que a gente pensa, porque acho que foi até eu não lembro quem foi, acho que foi o Raul Martins, fez um comentário aqui, fez um comentário sobre o começo de Orgulho e Preconceito, que a voz do narrador se mistura com a voz da senhora Bennet no começo ali de Orgulho e Preconceito. Isso é o livro inteiro. Os personagens ali vão se intrometendo na narração, o que torna ainda a narração dela muito mais engraçada e também muito mais teatral, porque de certa forma o narrador e o personagem se misturam, assim como também no teatro, que os personagens contam a história pra nós e eles se misturam ali também com a narração daquela história que está sendo contada. Ela vai também comentar sobre a duplicidade de linguagem em Emma. Ela vai falar que o personagem ali que tem mais, assim, herança do teatro é o Frank Churchill. O Frank Churchill, né, caso vocês não lembrem, ele faz aquele jogo duplo, né, tanto com a Emma quanto com a Jenny Fairfax. Um recurso típico de peças de teatro, que é da época da Jane. Em Emma também a gente vê a questão deles não falarem exatamente tudo o que eles pensam, né, então eu acho que Emma é um pouco pior nessa parte, porque pelo menos em Orgulho e Preconceito, os personagens, pelo menos a Lizzie e o Darcy, né, eles acabam, no fim das contas, falando, né, jogando a merda no ventilador em algum momento, né. Em Emma não. Em Emma eles ficam sempre com esse jogo de não duplicidade o tempo todo, né. Duplicidade é mais do Frank Churchill, que ele nunca fala as coisas realmente do que ele tá pensando, né. A Emma também não. A Emma, ela pensa as coisas, a gente sabe o que ela tá pensando, porque o narrador nos fala, mas ela não fala realmente o que ela quer falar, né. Ela dá uma esquivada em algumas coisas, né, dá uma enfeitada aí na sua linguagem, o que também é muito comum no teatro. E esse livro aqui me fez perceber também, né, como eu falei pra vocês, a questão do humor, né. O humor da Jane aqui é muito baseado no time dos diálogos, no time das cenas. A cena, por exemplo, do Sir Thomas entrando na sala onde tá lá o Mr. Yates, eu acho, fazendo uma declamação, assim, gente, é pura comédia. Essa cena é pura comédia, e realmente eu sempre achei engraçada, mas eu achava que só era eu que achava engraçada, mas a Paula Byrne confirmou que sim, é realmente pra ser engraçada, é realmente pra ser cômica, essas entradas e saídas de personagens, alguns times dos diálogos para ser cômico. E ela vai comentar na parte aqui de Hollywood, né, sobre as adaptações da Jane pro cinema e pro teatro, né, que Orgulho e Preconceito, acho que no comecinho do século XX, antes do filme do Laurence Olivier, recebeu uma adaptação para o teatro na Inglaterra. Não foi assim tão conhecida, tão famosa como outras adaptações que vieram depois, mas que na opinião dela foi a melhor adaptação, porque quem fez essa peça de Orgulho e Preconceito foi outro dramaturgo, né?
E ela fala, e eu concordo com ela, que as adaptações mais bem feitas de Jane Austen, as melhores adaptações, são justamente aquelas que conseguem capturar esse espírito teatral e humorístico da Jane, né? Então é por isso que muitos filmes da Jane, muitos filmes e, enfim, filmes, minisséries, que são baseadas, que a gente gosta justamente porque consegue capturar esse espírito, não necessariamente ser uma copia e cola, né, do livro, mas que consegue capturar esse espírito do humor, esse espírito do teatral que a gente vê nas obras para o cinema ou para a televisão, ou até mesmo para o próprio teatro, né, como a Jane foi adaptada para o teatro já algumas vezes. E aqueles filmes que a gente não gosta tanto, que os fãs talvez não curtam tanto, são justamente esses em que esse espírito do humor, esse espírito do teatro se perde, né? Eles acabam transformando a história em uma outra coisa, tipo. E ela fala que que o filme do Laurence Olivier foi um desserviço a Jane Austen, porque o filme ele foi vendido como uma obra sentimental, assim. Mas que essa não é a Jane Austen, né? Também do foco maior no romance. Que a Paula Burney, ela não gosta muito dessa questão, né? De que é vendido tudo como história de amor. O que, em partes, eu concordo. Realmente, não são todos os livros da Jane que são história de amor. Eu até comentei isso com vocês. Tem livros que não são, necessariamente, né? Que os assuntos são outros, né? Mas que isso acabou dando uma ideia errada da Jane Austen em Hollywood, principalmente para aqueles que não conheciam seus livros, né? O dramaturgo que fez a melhor versão de Orgulho e Preconceito pro teatro chamava-se A. Milner, né? Mesmo assim, esse filme do Laurence Olivier, gente, foi um sucesso, tá, na época. Foi um filme lançado pós-guerra, então, assim, pra muita gente foi um escapismo de tanta coisa ruim que aconteceu nos últimos anos, assim. Enfim, foi um sucesso, realmente catapultou a Jane Austen em Hollywood e no cinema, e abriu portas para que outros filmes e outras adaptações surgissem aí ao longo das décadas. E eu também concordo com a Paula Burney. Ela comenta que Hollywood hoje em dia não tem culhões, não tem coragem para adaptar Maceo Park, porque a Fanny é uma personagem muito diferente da Lizzie Bennet, né? Ela é mais introspectiva, ela é introvertida, e é muito difícil. Eu não diria que é difícil adaptar. Não é difícil adaptar esse tipo de história, como Maceo Park, mas exigiria que um diretor muito corajoso e um diretor que conhecesse a Jane Austen, entendesse pelo menos o espírito do livro de Maceo Park, né? Entendesse ali do que se trata a obra, né? Eu assisti 2 adaptações de Maceo Park e, assim, uma com a Billie Piper e a outra da Patrícia alguma coisa, que é aquela de 99. Aquele filme, gente, eu digo pra vocês assim, sem dó nem piedade, que eu não gostei. Talvez alguns fãs gostem, mas eu não gosto. Eu achei ele muito, muito pesado. Não tem essa questão do humor da Jane, não tem essa questão dos elementos teatrais que a gente vê nas obras da Jane. A própria diretora fala isso, né? É o meu filme, não é necessariamente um filme sobre um livro da Jane Austen. É o meu filme. Então, a própria diretora falou isso, né? Então, assim... Então, gente, eu acho aquele filme uma aberração e eu prefiro fingir que ele não existe e assistir só uma vez pra nunca mais, porque realmente eu não gostei de nada ali. A Fanny Price não tem nada a ver. Eu entendo a questão ali sobre a escravidão ser explorada nesse filme, mas é um filme desconfortável. Eu realmente não gosto. Gente, comentem aí se vocês gostam desse filme aí de 99 de Maceo Park. Eu realmente não gosto, né? A Paula Burney gosta desse filme, ok, né? A gente pode discordar. Ela fala que é um bom filme, etc. Apesar de ela ter ressalvas também. Ela fala que ela não acredita muito que a Jane Austen escreveu histórias de amor, mas na verdade ela escreveu livros mais para subverter o romance romântico, né? O que eu não concordo, de certa forma, porque se fosse assim, ela não teria escrito 3 livros românticos, que é Emma, Persuasão e Orgulho e Preconceito, né? Do romance é muito forte nesses 3 livros, né? E apesar de toda a sátira, de todo o humor, as piadas, as subversões que a gente vê ali em algumas coisas, ela dá um final feliz para os seus personagens. Mas eu não sei se eu concordo com essa questão de que ela subverteu o romance, né? Ela escreveu pra subverter no sentido de apenas satirizar, né? Sim, de certa forma ela satiriza, porque é o estilo dela, mas mesmo ela satirizando
a corte, né, que era feita na época, né, os seus personagens, pelo menos os principais, né, as mocinhas, sempre acabam com, terminam, então, com os mocinhos da história, eles acabam encontrando o caminho de volta ali, no amor, então, acho que, eu não sei se é muito, não sei se eu concordo tanto com esse comentário dela. Mas enfim, gente, fica aqui então a minha dica pra vocês de leitura, pra quem gosta aí de livros de estudo sobre a Jane Austen. Como eu falei, é um livro que é uma tese de doutorado, não é um livro assim tão acessível, é difícil de ler, mas vale a pena. Tem comentários interessantes aqui sobre a questão do teatro e de Austen e também sobre Hollywood. Eu queria que a Paula Byrne estivesse falando um pouco mais de Hollywood aqui também, mas tudo bem, só um capítulo, mas tá ok. Mas fica aqui a minha recomendação. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijo pra vocês e até mais.